Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série executiva Vitrine de Valor. E hoje é o nosso último episódio, mas a gente tem um convidado hiper mega especial, que é o Thiago Amor, CEO da Lecom Tecnologia. E para esse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre estruturação de processos como motor de eficiência. Então, Thiago, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Aline. Parabéns pelo esse movimento, né? Gravar esses momentos aí especiais para nós, para o grupo, para a Ecatec, Lecom, todas as empresas e para as pessoas que vieram aqui, né? Fico triste e feliz ao mesmo tempo, né? Tá encerrando, né? O último dia, mas feliz por poder contribuir aí com vocês com algumas coisas que a gente possa tá falando aqui. Para fechar com tudo essa temporada. E assim, Thiago, para a gente poder começar, antes da gente entrar ali nos detalhes do tema, a gente quer saber quem é você, conta um pouco sobre a sua trajetória, quem é o Thiago Amor, já saiu em capa de revista, maratonista. Conta ali pra gente como que é essa construção. Só isso já dá um episódio inteiro. Vamos tomar um vinho e falar da história. Olha, eu vim, né, de uma cidade, eu nasci em Dois Córregos, uma cidade próxima a Bauru, uma cidade de 15 mil habitantes, mais ou menos, mas saí de lá com 2 anos de idade. Eu nasci dentro de um hotel, na realidade. Nossa, olha, diferente, né? Não tem nada a ver com tecnologia isso, né? Apesar que hoje a gente atende uma das grandes redes de hotéis, né, da América Latina, mas, assim, não tinha nada a ver, né? Tem história para contar para o cliente. Aí eu saí de lá com 2 anos e fui para uma cidade maior ainda, que se chamava Cabralha Paulista, de 4 mil habitantes ali. Meu avô tinha um empreendimento lá, que é uma serraria, que depois virou uma fábrica de caixão, fábrica de móveis, de embalagens, assim, de madeira, né? E eu cresci nesse lugar, né? Que hoje, digamos assim, é quase um condomínio em Bauru, né? Cabralha é 4 mil habitantes, é quase um condomínio aqui. E cresci nesse lugar, né? Um lugar de muita brincadeira na rua, né? Coisas, né? Aquela infância gostosa. Aquela infância, né? Aquela coisa de infância mesmo, mas eu tive contato com tecnologia lá, olha só. Porque dentro da fábrica do meu avô, né? Eles procuraram um momento implantar ali um computador, né? Chegou o primeiro computador e eles levaram o pessoal daqui de Bauru para lá, né? Para poder fazer o sistema, né? Ajudar ali nos controles. E esse cara, para complementar a renda, ele montou um curso de informática lá, né? E aí ele abriu esse curso, que era um curso de datilografia, informática e desenvolvimento. Só que naquela época não tinha linguagens como tem hoje, né? Era uma linguagem muito, muito texto. E eu lembro que, nesse momento, ele lançou o curso e foram 3 pessoas da cidade. Eu com 11 anos, o eletricista e mais um que eu não lembro, sabe? Enfim, então eu tive esse contato lá, né? Lá eu já me apaixonei por tecnologia em Cabralha Paulista, olha só. Com 11 anos. Com 11 anos. Tinha 11 para 12 anos, Que incrível. E assim, como que foi essa construção, né? Entrou na tecnologia ali já logo cedo se apaixonando. E disso para a construção da Lecom? Tá, é uma longa jornada, né? Ali, digamos assim, foi uma espécie de brincadeira com um aprendizado, né? Eu sempre gostei de estudar matemática, então já era um certo nerd ali, né? Gostava de algumas matérias, e então foi fácil, de alguma forma, para mim, entrar nesse universo de programação, né? Então ali eu fazia alguns joguinhos em Basic, o computador, eu falar aqui, eu entreguei a idade, né? Era CP500, era um computador, né, gigante assim, a tela verde, era um negócio... Um dos primeiros modelos. Mas era gostoso aquele momento, adorava estar ali. E dali para um pouco mais sério, foi o momento que eu, dentro da fábrica do meu avô, começou a implantar as coisas e eu comecei ali ficar perto, né? As pessoas não deixavam eu mexer, porque tinha um receio, né? Um moleque ali, né? Esse moleque mexer nisso. Mas, eventualmente, eu ficava ali e... buscando uma oportunidade. Né? E o primeiro momento que eu realmente ali tive um contato mais de negócio, digamos assim, eu ajudava em várias áreas, e no momento eu comecei a ajudar na área de
entrada de pedidos, faturamento da empresa. E tinha lá uma rotina de fechamento mesmo, assim, que eu lembro que o assistente lá, né, o analista, na realidade, ele demorava mais ou menos uns 2 a 3 dias para fazer o fechamento, né? E eu olhei aquilo e falei, pô, isso aqui dá para resolver. E aí eu comecei a fuçar, e eu fiz uma espécie de um robô mesmo, que eu conseguia ler um texto, né, ler um arquivo. Então, ao invés da impressora imprimir no papel, ele imprimia no arquivo, eu fiz uma forma de imprimir no arquivo, eu lia isso e fazia os processamentos. E aí reduziu ali de 2, 3 dias para 1 hora, meia hora, esse Olha procedimento, né? Então foi um momento que aquilo me chamou a atenção, né? Então, assim, até chegar na Elecom tem uma longa história. Mas eu acho que ali foi uma base disso, né? Foi a Sim. base onde aquilo, né? Eu já tinha uns 14 anos, né? Então ali foi uma base que eu falei, caramba, isso aqui funciona, né? Olha que coisa. Resolve Não é um mais problema. brincadeira. Sim. Resolve, eu vi ele feliz porque eu resolvi uma situação, eu vi a empresa se comoveu e aí começou, eu chamei a atenção, né? Aquilo que eu tanto queria, que era me envolver mais em tecnologia, e mesmo na empresa do meu avô eu não me envolvia, eles não deixavam, e uma entrega de valor começou a deixar. Então aquilo para mim é um momento especial que isso eu carrego para até hoje, né? Então a Lecom, digamos assim, ela surgiu na minha vida de uma forma diferente disso, né? Mas aquilo foi especial. Mas para chegar na Lecom, né? Estou enrolando aqui. É que é uma história tão afetiva, tão gostosa, né? Exato. Que remete ali o que cada um também teve de desafios, as Sim. suas primeiras conexões com coisas que realmente são seus sonhos. Porque hoje tem muitos empreendedores nos assistindo e eles estão descobrindo aí formas que... muitos estão na descoberta disso, né? De, poxa, uma coisa que eu faço em 2 dias eu consigo resumir em 1 hora. Mas eu tenho certeza que se conecta, né, com o primeiro amor da vida deles, do negócio Sim. deles também, através das histórias, né? Pois é, e novamente, não é um caminho linear, né? Você não consegue prever isso de uma forma estruturada, algoritmo, você vai construindo, né? Sim. E a Lecom tem a ver com isso, né? Eu acho que a Lecom tem várias histórias legais, mas a história como eu entrei lá foi que eu saí da cidade de Cabreira Paulista, vim para Bauru estudar, e saí de um ambiente, né, pacato, calmo, mas que eu tinha um certo controle, entre aspas, né? As pessoas me conheciam, eu tinha né, aquelas casas que são quase chácaras, né, em cidade pequena, Sim. um quarto para mim, aquela coisa, e vim para morar numa kitnet com mais 3, e numa cidade desconhecida, não conhecia ninguém aqui, e para estudar aqui na Unesp, e para não trabalhar, assim, eu vim e não tinha um emprego, alguma coisa assim, lá eu era útil e aqui eu virei inútil. E então foi um ano muito difícil, muito prazeroso por um lado, que eu conquistei, né, uma vaga na Unesp, tanto que eu tanto queria, mas muito difícil, um ano que eu entrei em depressão, que eu tive, né, problemas assim complexos, né? E ali eu falei, eu preciso achar alguma coisa, né? Então eu comecei a olhar para os jornais e ver os classificados, o que estavam contratando. E aí eu achei ali a linguagem Visual Basic como top 10 ali, né? As vagas no classificado, né? Aí tinha lá o Visual Basic e eu falei, poxa, eu vou fazer um curso desse, onde tem? Aí era no Senac, era aos sábados, e fui fazer, né? Mas eu tinha muito tempo durante a semana e eu comecei a estudar por conta. Então na terceira aula eu já tinha lido a apostila inteira, já estava, né, legal ali, eu gostava, então, né? Quando você gosta, você faz. Você mergulha, né? E o professor trabalhava na Travelnet, que era pré-Lecom, né? Antes da Lecom, a empresa se chamava Travelnet. Ele era gerente de desenvolvimento lá. Olha. E aí ele olhou isso e falou, preciso trazer esse cara. Só que o mais interessante é que, neste momento, eu consegui uma entrevista numa outra empresa, menorzinha. Era o dono, a dona, uma programadora e tinha que ter um estagiário, ou seja, 4 pessoas. E essa vaga de estagiário era que eu estava pleiteando. E o Eugênio, né, que é esse cara que era o gerente lá da Travelnet, me chamou também. Só que lá na Travelnet tinha várias vagas e tinha uma vaga de assistente comercial. E por conta desse movimento lá na fábrica do meu avô, eles quiseram me colocar como assistente. E eles me ligaram, você passou, mas para outra vaga. E no dia anterior, aquela empresa que era mais técnica me ligou.
E mesmo sendo a Travanete, maior, com o meu professor, eu decidi ir para a área técnica. Porque eu falei, cara, eu quero programar. Sim. Eu quero meter a mão no código, eu quero, né? Depois, se for um caso, eu migro a carreira, sabe? Muito novo pensar isso, né, na época, mas eu queria aquilo, né? E aí eu fiquei um ano nessa empresa. E durante um ano esse cara me ligou dezenas de vezes. Ele queria você. Ele ficou assim, como é que tá aí? Cada vez ele inventava Tá uma feliz história, ainda? né? Construir com você! Né, sabe? Cada vez uma historinha. E aí eu ia falando para ele o que eu estava fazendo. E chegou um momento que a dona lá, eu fazia conversão de sistema de COBOL para Visual Basic, né? Então já era uma coisa legal, porque tentava automatizar Sim. código, né, de transformar. Hoje IA, pelo amor de Deus, né? Nossa, Hoje IA é um prato cheio. Mas na época eu fazia lá, pô, como é que eu converto código de cá para cá? Então, ao invés de só programar a tela, eu tentava programar como converter, era uma diversão. E a dona via que eu gostava dessas diversões, ela chegou assim um dia e falou, olha, tá aqui um Palm Top. Palm? Não sei se você sabe de que é Palm. Basta lembrando. Antes do smartphone, é um Palm. Acho que eu já vi em algum filme antigo. Não tinha um mega aquele negócio lá, tá? De memória. Um mega de memória. Um Palm. E ela falou, eu quero fazer um sistema de vendas para isso aqui. Você consegue? Porque eu já tenho aqui uma empresa em Bauru que tem vendedores no Brasil inteiro e ele quer tirar pedido aqui dentro. Você consegue? Falar, eu nunca vi isso. Né? Ela falou, não, mas tem um livro aqui, trouxe um livro desse tamanho e falou, estuda aí e vamos lá. E eu falei isso pro Eugênio, que era o cara da Travanete. Aí ele ficou doido. Porque a Lecon tinha feito um convênio com a Travanete tinha feito um convênio com a Logocenter, né? Que é uma empresa pré-TOTS, para desenvolver isso também. Olha que loucura. Para desenvolver Mesmo força de projeto. vendas. Pois é. Só que para Coca-Cola, já para empresas grandes, né? Então me chamou a atenção. Só que eu falei, Gênio, agora não posso deixar. Fiz o primeiro projeto lá. E aí liguei pro João, terminei o projeto aqui, cara. Ele falou, não, vem pra cá. Eu fui, comecei na Travelnet, num projeto com a Logocenter, que a Logocenter depois investiu na Travelnet e virou Lecon. Então a Logocenter foi a precursora, digamos assim, na Lecon, e eu, digamos assim, o estagiário fundador da Lecon. Olha que trajetória, né? Tem história, viu, gente? Eu... Eu falo bastante, então tem história aqui, vocês me cortem. É esse artigo aí que a gente deu uma olhada lá também. Legal. E que construção, né, de estagiário a CEO. E assim, é uma carreira muito sólida que você construiu. Hoje você é uma referência como empreendedor, empresário, na área de tecnologia, pensando ali em inovação. As pessoas querem te ouvir, os empresários estão buscando o nome do Thiago Amor para conseguir entender também seu ponto de vista, porque é uma história, é uma construção que foi muito, muito trabalhada, com certeza não foi fácil, com certeza tiveram inúmeros desafios. Sim. E assim, é uma bagagem muito grande. E aí a gente até entra aí num primeiro momento, que hoje o objetivo desse papo aqui é a gente entregar valor para essa galera também, que eles estão trilhando aí passos que você já, né, percorreu lá atrás, estão construindo negócios, estão quebrando a cara também, que a gente sabe que empreender no Brasil é algo muito complexo, difícil, e assim, é na força da vontade, na garra, né? E assim, diante de todos esses cenários, com a sua bagagem de Lecon ali, o que o que você tem construído, o que hoje você poderia dar de conselho sobre o que trava essas empresas que estão ali buscando escalar, buscando crescer? O que você traria assim, de contexto nesse cenário? Vamos para o hoje que serviu para o ontem e eu acho que vai servir para amanhã. Né? Para mim, são pessoas. Sim, né? Pessoas lidam com tecnologia, lidam com processo. Né? Então, cada vez mais a gente tem ferramental à disposição, né? Cada vez mais. Eu vejo que a gente tem a quantidade de tecnologia disponível hoje muito acima da capacidade das pessoas aderirem. Sim. Né? Por isso que a gente existe, né? Para ajudar as empresas nesse momento. Mas eu coloco pessoas nesse ponto central. Eu acho que estrutura e pessoas são coisas que fazem as empresas destravarem, né? E pessoas certas, nos lugares certos, e que consigam usar a tecnologia. Não tem como hoje
dentro de qualquer ambiente, né, de pequenas, médias ou grandes empresas, não ter pessoas que você consiga fomentar o uso de tecnologia, seja um uso mais avançado, ou seja realmente né, a aplicação da tecnologia para resolver problema, porque no fundo as empresas elas têm que sobreviver, né, de alguma forma com crescimento, de alguma forma com governança para poder crescer de forma organizada, de alguma forma, né, ou momentos que tem alguma movimentação de juntar empresas, momentos, ou seja, cada empresa tem o seu momento. E todos esses momentos têm desafios. Sim. E esses desafios podem ser mais complicados ou menos complicados, mais eficientes ou menos eficientes. E isso depende de pessoas que aplicam tecnologia e que sabem melhorar processos, que sabem olhar processos de uma forma não engessada, né? Que processos às vezes a gente olha e conversa e fala, isso aqui é para travar, pelo contrário. Quando você olha processo, você olha para melhorar, para ter eficiência, para evoluir. E eu acho que isso sempre recai em quem faz, em como faz, né? Claro, e o que utiliza, mas isso é fundamental, né? Então eu vejo isso ao longo da trajetória nas nossas empresas, o quanto que a gente consegue crescer, evoluir. As pessoas foram chaves, e eu vejo isso em grandes empresas, em médias e pequenas empresas, o quanto é chave ter pessoas não só motivadas, mas treinadas, observando, né? A gente entrega, por exemplo, melhorias e melhorias né, nas nossas plataformas, nas nossas tecnologias. Então, se as pessoas não acompanharem isso, não serem curiosas, não aplicarem isso de alguma forma, né, as empresas não absorvem. E por trás das empresas tem as pessoas, né? Então, por isso que eu reforço esse ponto. Sim, e trazer para esse lado de pessoas é algo que quebra muitos paradigmas. Porque muitos mencionam, né? A gente precisa focar nas pessoas, olhar as pessoas. E em contrapartida tem um público que defende muito você investir somente em tecnologia. E como você bem colocou, né? São as pessoas que vão tornar essas tecnologias possíveis, fazê-las acontecerem. Sim. E diante ali de toda a sua trajetória, quais foram ali as ações principais que você tomou com essas pessoas para garantir que elas tivessem essa aderência, essa entrega e essa vontade de fazer acontecer? Olha, passa um filme aqui, mas eu acho que Retrospectiva, assim. eu aprendi, voltando até um pouco lá na Lecon, na minha entrada, né, eu aprendi isso num momento muito chave dessa minha entrada na Travelnet, na Lecon. E aí eu remeto isso ao hoje, tá? Sim. Mas que foi o seguinte, quando eu entrei já conhecendo lá o desenvolvimento né, como desenvolver para Palm, né? Então, mesmo sendo estagiário, eu falei, já entrei com status diferente aqui. E eu caí do lado de uma pessoa que ele era um dos caras que eu conheci na vida mais inteligentes. Era um nerd, assim, um cara que aprendia de tudo e muito rápido. Então, imagina, era ele, né, um cara extremamente... que dava entrevista em TV já, na época. Né? Ele era novo, mas era um gênio. E eu, estagiário ali, né, roupa, né, aqui assim, tudo, né, tudo arrumadinho e todo focado em tecnologia. E eu não conseguia ter a adesão desse. Esse cara não me treinava, esse cara não olhava pra minha cara, esse cara, né, o gerente lá, o Eugênio, brigou com ele várias vezes. E eu falei, pô, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando eu ganhei dele, foi quando eu percebi que ele estava olhando diferente para uma menina. E eu falei, sabia que eu namoro? E ele falou, tá de brincadeira comigo, como você conseguiu, né? Ele deu umas dicas assim. Olha só. E dali a gente virou amigo e a gente construiu umas coisas incríveis juntos, né? Então, tô dando um exemplo assim, muito simplista, né? Mas de que eu acho que cada empresa, cada momento, tem pessoas que estão no seu momento. O que ela quer, né? Ela quer, às vezes, empreender, ela quer crescer na carreira, ela quer... Então, identificar isso e alinhar isso, porque não é sempre que isso é possível, mas alinhar isso ao negócio, eu acho que é importante. Então, quando se fala de uma transformação de uma grande empresa, eu falo, sempre tem uma agenda por trás disso. Então, você tem lá, a gente fez lá uma fusão, né, Fleury com Hermes Pardini, o maior laboratório da América Latina. Foi um projeto maravilhoso nosso, da Lecon, né,
todas as áreas usam a ferramenta, a gente saiu de 8 para 24 mil usuários. O que tem a ver isso? Assim, tinham pessoas chaves, né, nesse momento, que queriam estruturar as áreas, que viam oportunidade dessa fusão, de crescimento e tal. Então, no fundo, a gente se alia a isso e tenta alinhar essa agenda para fazer a transformação. E aí sim aplicar a tecnologia. Por quê? Porque simplifica ali no dia a dia, né? Ao invés de gastar 5 vezes mais, gasta menos. A gente tenta, obviamente, buscar uma eficiência e mostrar resultados rápidos, e isso reforça, dá confiança, novamente, gente, né? Precisa de confiança. Então, estou dando exemplo da Fleury, mas poderia dar inúmeros exemplos dentro da empresa, né? Sim. Cada vez mais, quando a gente olha para o futuro, a gente olha para crescimento, a gente olha para momentos aí de desafios. Então, alinhar o máximo possível de gente e tecnologia é o principal ponto, né? Sim. Não sei se eu respondi aí, eu fiz algumas analogias aqui do passado, presente, mas colocando novamente pessoas no centro. Com certeza. E você falou sobre processos também, né? Processos como vantagem de crescimento, de negócio. E em que momento o processo ele deixa de ser só controle para se tornar uma vantagem competitiva? Muito boa pergunta. Essa pergunta é fantástica, né? Como eu comentei já, né? As pessoas olham o processo como controle, né? Para mim, o momento chave que o processo sai de controle e gera uma vantagem competitiva é quando ele gera resultado. Sim. Né? Quando tem eficiência. Né? Se você reviu ele e ele ficou melhor para atender um cliente, para gerar uma experiência melhor para o colaborador, para gastar menos, para crescer com menos dor, né? Você gerou eficiência. Sim. Né? Obviamente que existem necessidades de processo de controle. Né? Imagina, cada vez mais dados, né? Você tem LGPD, você tem que ter processos que organizam isso. Cada vez mais empresas sendo reguladas, né? Você tem regulamento de agências, né? Seja na área de saúde, quantas regulamentações existem, na área financeira, que a gente atende mais de 80 cooperativas de crédito, quantas regulamentações que existem. Então, os processos servem para garantir que aquilo está de acordo, né? Mas quando ele é efetivamente uma vantagem competitiva é quando uma cooperativa lá, por exemplo, ela consegue fazer o cooperado sentir aquilo de uma forma de eficiência, né? Ela toca o cooperado não só com um design bonito em relação à sua marca, né, ao seu site, ao seu aplicativo, mas sim uma entrega de valor naquilo. O cooperado entrou, conseguiu um cadastro rápido, conseguiu uma análise de crédito eficiente, conseguiu receber informações de forma ágil. Por trás disso é processo. Você conversa diretamente com a experiência do cliente, né? Diretamente. Porque se o cara não teve inúmeras barreiras ali para conseguir atingir o sucesso, o objetivo que ele buscou dentro daquela cooperativa, e foi simples, foi tranquilo, não teve impedimentos. É porque existe ali por trás toda uma concepção de processos estruturado. Perfeito. Assim, no fundo, como é que o processo é resiliente e funciona, e tem tecnologia. As empresas que a gente atende, muitas vezes as empresas têm junção de outras, daqui a pouco tem 100 sistemas, a gente tem cliente que tem 100 sistemas que não se falam. Imagina, como é que você organiza atendimento, né, eficiente, por exemplo, ser educacional, um cliente nosso. Eles compraram mais de 20 faculdades, né? Então, cada faculdade com o seu legado ali de sistema, de forma de trabalho. E aí a gente conseguiu organizar numa camada, né, de processo, como o aluno ter uma forma de matrícula única, uma forma de pedido de documentação única, uma forma de mudança, por exemplo, de polo, de prova, ou seja, tem uma série de coisas que são serviços ao aluno que por trás são processos que estão amarrados em sistemas que você tem que destravar. Sim. E a entrega de valor a eficiência é quando você consegue destravar. Sim. Né? Que você vê ou resultado financeiro ou resultado de experiência, seja para o aluno, né? Para o funcionário, para o cliente. Então, eu olho muito com esse olhar. Né? É um olhar de arrumar a casa, né? Sim. Arrumar processos. E isso não é uma coisa caixa fechada, que a gente chama, né? Você vai lá, implanta e acabou. É uma jornada, a gente fala isso
porque isso existe sempre uma necessidade de evolução, de acompanhamento, de As melhoria. coisas mudam, né? E as nossas tecnologias são alicerce disso, né? Que permite essa evolução. Então, essa é a resposta, né? Sair de uma visão de controle para uma visão de eficiência e retorno, né? E Perfeito. pensando, refletindo um pouco sobre esse cenário, né? Imagina comprar 20 faculdades. Se isso não é estruturado de uma forma adequada, que faça sentido, que se conecte com eficiência para entregar esse resultado final, provavelmente eles iriam viver apagando incêndios. Porque é um problema ali, outro diferente ali, porque tem toda essa complexidade, essa diferença. Se hoje eu estou começando ali a organizar meus processos e eu estou num cenário de apagar incêndio, qual seria assim, os primeiros passos para eu tomar para eu conseguir chegar nesse nível ali dessa eficiência? Olha, é uma pergunta difícil, porque o apagar incêndio, assim, muitas vezes você precisa deixar as coisas em pé, né? Sim. O show tem que acontecer, né? Então a empresa tem que, sei lá, tem que comprar, ela tem que operar, ela tem que vender, ela tem que pagar as contas. Então muitas vezes esse apagar incêndio tem a ver, né, com a necessidade disso não parar. Sim. Né? Então não é algo tão simples, né? Assim, é algo que tem que ser algo coletivo, né? Assim, a empresa ela precisa ter um olhar, né? Ela precisa se sensibilizar de um olhar de, pô, peraí, se eu só apagar incêndio, uma hora eu quebro, ou uma hora eu estou perdendo gente, ou não estou gerando, né, valor. Então a empresa tem que ter uma liderança, né? Assim, não dá para ser uma coisa isolada, embora a gente vê muito, né, aquela coisa do intraempreendedorismo, né? Pessoas que pesquisam, vão atrás e começam a cutucar, mas isso tem que ser uma coisa coletiva. E a empresa, peraí, eu tenho formas novas de fazer, né? Eu tenho formas novas de não só apagar incêndio. E aí o melhor começo, assim, para mim, enxergar que existe um século novo, um século XXI com ferramentas que não são engessadas, né? A gente olha hoje sistemas como talvez o século XX lá, que você tem que... eu tenho um sistema de gestão aqui, um RP, que para mudar tal coisa demora 3 meses, custa caro, né? É difícil, depende do fornecedor. E eu vou para uma linha muito mais libertadora, né? Que é onde a gente atua. Ferramentas simples de usar, que as próprias pessoas podem ir lá e modelar, né? Na nossa você pode ir lá e a gente chama de modelar, né? Você desenha o fluxo, você desenha o formato, então pessoas não técnicas conseguem implementar muita coisa. Então, Eu adapto para o meu cenário. se adapta, né? então enxergar isso, aprender isso, testar, ir atrás. Eu brinco, existem consultorias de graça, sabe? Que é o seguinte, traz o problema para um fornecedor. Esse fornecedor ele vai te dar insights, o outro vai te dar outro insight. Ou seja, esse movimento de aprendizado, porque aí você vai captar e falar, pô, qual que é a situação aqui que eu posso ir resolvendo os meus apagar incêndios, né? E tem formas demais e com custo acessível para fazer isso acontecer, né? Então, novamente, para mim tem a ver com as pessoas se engajarem para sair daquela situação. E com um olhar, obviamente, de eficiência e melhoria do processo e trazer tecnologia como um ator de facilidade. Vira um aliado do crescimento. Total. Com certeza. Total. E pensando por essa linha, né? Como que é possível evoluir? Eu organizei os meus processos ali, mas eu quero evoluir, quero escalar meu negócio. Como que eu não me perco nesse caminho? Porque eu organizei agora, eu quero escalar. Mas entre o que eu tenho hoje e o que eu vou trazer amanhã, muita coisa vai mudar. Para mim, a principal resposta disso é uma cultura de aprendizado contínuo, né? Então, se você tem uma cultura de que você implantou uma solução e acabou por ali, e é mais um sistema, isso pode resolver um pedaço da história, mas não dá essa continuidade da sua pergunta. Essa continuidade a gente não vende sistema, a gente não vende implantação, a gente vende jornada de melhoria, ou seja, como é que você cria uma forma dentro da companhia de que você vai atacando processos problemáticos de uma forma contínua e com um ciclo de evolução,
né? Nunca acaba, Sim. nunca acaba. Se você tem essa cultura de evolução contínua, você está sempre revisitando, seja problemas ou seja antiproblemas, né? Eventualmente, Para evitar. você consegue, é muito Sim. possível você evitar. Quanto mais É. claro está o processo, mais você consegue prever movimentos. E a gente consegue oferecer isso, né? Porque você consegue ver, né, o processo funcionando. Aí você vai, passou 1 milhão de vezes aqui. Tá bom, aqui tá gargalhando. Como é que a Sim. gente vai lá e olha isso e transforma isso numa coisa melhor? Por isso que é jornada, É. né? É uma questão cíclica, Evolução, né? né? Igual E cortar hoje- unha. hoje- Né? Fazer sempre. Sempre. E hoje você tem para todos os gostos, né? Então, você mencionou de ferramentas gratuitas e hoje é muito fácil o acesso. E tem algumas ferramentas muito simples de movimentar. Até ferramentas que escalam a altura de onde esse empreendedor ele quer chegar. Então, buscando na internet, eu tenho várias soluções. Sim. Aí o ponto é realmente entender, mapear, organizar e garantir que eu vou ter essa constância e essa atualização, né? Perfeito, E contar com bons fornecedores, né? Fornecedores que agreguem, né? Sim. Que não tá ali empurrando licença, né? Tá ali agregando, poxa, na área de atendimento, como que faz melhor, na área de processos de back-office, como fazer melhor, na área de robotização, como você fazer mais com menos e como ter mais gestão das coisas que são repetitivas. Então você tem hoje um arcabouço completo aí de soluções para pequenas, médias e grandes empresas, que tem excelentes fornecedores, né, como a gente, às né, vezes não que conseguem chama, né? entregar. Sim. Porque esse é um insight que talvez muitos não tenham. Poxa, eu tenho um fornecedor, eu tenho uma recorrência ali e eu posso pedir ajuda. Exato. Às vezes tem um canal de suporte, um canal de atendimento que você pode compartilhar uma dor. E esse é um diferencial muito grande. Esse é um ponto ali, eu vejo assim, fornecedor tem que ser aliado. Sim. Entende? É de verdade, às vezes eu olho e falo assim, não vou abrir aquilo para ele porque, sei lá, vai cobrar mais. Não vou abrir aquilo para ele porque, pô, ele não está na minha empresa. Pelo contrário, né? Você tem que abrir mesmo. Claro, né? Aí você vai sentir se aquele fornecedor ele é aproveitador, então você descarta. Sim. Ou você vai sentir se ele agrega. Sim. Quando você abre, você traz a dor. Sim. E aquele fornecedor que tem a possibilidade de ir à dor, provavelmente ele já tenha resolvido em algum outro lugar. Ou ele vai se engajar com aquilo. Né? Ele vai comprar aquela dor para ajudar a resolver. E hoje muitas empresas, elas criam ali metodologias, times específicos para isso. Hoje no nosso grupo, por exemplo, a gente tem uma área de CS que é exatamente para fazer esse trabalho consultivo. Perfeito. De entender a dor, entregar a solução, garantir que o cara tá tendo resultado. Perfeito. Porque cresce junto. Evolui junto. Se eu trago a dor, o cara me dá uma solução que eu consigo escalar 10 vezes mais minhas vendas, por exemplo. Cara, eu vou crescer, eu vou precisar mais desse fornecedor ainda, cresce junto. É agregar valor. Exato. Né? Cada um se ajudando, né? Ferramenta tem um monte, né? Agora, ferramenta com boas tecnologias e com fornecedor com esse boas perfil, pessoas. Esse é o diferencial. Volta nas pessoas. Volta. E, nossa, Thiago, o papo tá, assim, maravilhoso. Se deixar, a gente vira aqui horas conversando. E pra gente fazer aqui um fechamento, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para esses empreendedores que estão aí se organizando, melhorando seus processos. Você que vive isso na prática, porque você ajuda centenas de empresas ali. E dentro do nosso grupo, né, milhares de empresas são apoiadas com toda essa bagagem que vocês têm. Você pode deixar aí de conselho para esse público? Olha só, para os empreendedores, assim, os empreendedores. Foco nos empreendedores. Primeiro, perseverem. Importante. Sim. Primeiro de tudo é perseverança, né? Eu acho que empreender é todo dia matar um leão, né? Seja como crescer, seja de como resolver alguma dor. Então, existe uma necessidade extrema de dedicação, né? De mentalidade, como na maratona, de não desistir, de você realmente perseverar. O segundo, assim, eu acho que existe uma necessidade muito grande de resiliência também, né?
Então, empreender não é uma linha que você traça, eu vou aqui, depois eu vou ali, depois eu vou lá. Agora você tem que traçar a sua estratégia, né? Que mercado eu vou atender, onde eu ganho mais rápido no mercado, como eu quero chegar lá, mas eu preciso primeiro chegar aqui, depois aqui, depois aqui. Então você consegue ditar a estratégia, mas você não consegue ditar uma linha, né? Então a resiliência ao longo desse caminho é importante, né? De se adaptar, né? De você não ser turrão ao ponto de falar, eu quero isso, só isso, só isso, só isso e acabou, né? Então, obviamente, empreendedores têm em mente, né, com bastante determinação, né? Que parece que é turrão, mas não. É muito mais determinação, com resiliência na forma e com foco no que quer no futuro. Então, a perseverança, a resiliência. E assim, cercar de gente boa, assim, isso aí, novamente, não é fácil, né? Atrair, reter, não é fácil alinhar, né, os momentos, né? Eu mesmo, na minha trajetória, eu sempre quis empreender, né? E eu fui tendo esse espaço na Lecom, ganhando esse espaço na Lecom. Se não tivesse, eu não estaria aqui, né? Então, alinhar essa coisa assim, como, né, no dia que eu assumi como CEO, eu falei isso, né? Só estou aqui porque tem uma empresa que foi formada não para servir um dono, mas para servir uma comunidade, que são os funcionários, as pessoas que querem crescer, os parceiros, o dono também, né? Mas é um ecossistema, né? É uma junção, né? Sim. Então, aliar pessoas com propósito, com objetivos, que você consiga aliar o negócio, é fundamental no empreendimento, né? Nenhum empreendedor chega sozinho em lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Tem uma estrutura de gente, de pessoas que são aliadas, acreditam no sonho, às vezes os sonhos malucos estão juntos, né? Ou às vezes os sonhos malucos as pessoas ajudam a acordar, né? Por isso a resiliência. Sim. Então, eu acho que isso é fundamental. E, obviamente, nos dias de hoje, nenhum empreendedor, né, não tem como não vivenciar tecnologia. Assim. Então, a pessoa ela tem que estar alinhada com a tecnologia. As pessoas, as lideranças, têm que estar alinhadas com a tecnologia. Né? E tem a roda da tecnologia. Então, como usar a tecnologia a favor de um crescimento organizado, um crescimento rápido, seja em vendas, em atendimento, em diferenciação. Né? Principalmente assim, pegar pequenas empresas. Né? A gente trata com grandes empresas, que é difícil mudar um processo numa grande empresa. Pequenas empresas têm uma vantagem competitiva, porque ela pode testar também. Sim. Ela tem menos dinheiro ao mesmo tempo, que possa gastar num projeto e não deu certo, mas ao mesmo tempo ela tem capacidade de testar. E o empreendedor ele tem que ter esse tino, né? Ela tem que ter essa capacidade de não deixar de lado algo que é fundamental no dia de hoje, que é a tecnologia também. E, obviamente, aliada a tudo isso processo, né? Processo, E processo, gente, não é desenhar um fluxograma, é realmente analisar muito bem como é feito e como pode ser feito, né? Sim. E como tecnologia e gente suporta essa estrutura. E é super legal, porque em todos os episódios que a gente trouxe aqui, né, todo mundo fala sobre IA, ou seja, não tem como fugir disso, a IA tem que ser a sua aliada, ela vai te ajudar a crescer com o seu negócio, você precisa aprender a utilizar ela, né, e você entendendo como utilizá-la, é só pra frente, né. Você sabe que, você viu que eu falei bastante sobre tecnologia de uma forma geral, né? Sim. Porque assim, eu vejo, né, eu até dei uma palestra recente sobre isso, né, na era da inteligência artificial, cuide de processos e pessoas, dando um destaque para a IA, porque a IA, assim, aí realmente é uma tecnologia disruptiva, Sim. frente a todas as outras. Não é um hype, né? Veio. E aí onde eu vejo isso, obviamente, aprender IA, com certeza absoluta, mas eu vejo assim, aplicada. Né? A IA com resultado, ela é aplicada. E aí aonde? Processos e pessoas, né? Num alicerce de evolução, né? Sim, com certeza. E é o que a gente sempre fala, assim, né? Sei lá, faz 30 anos que a gente olha e tecnologia vai, tecnologia vem, né? Então teve metaverso há pouco tempo. É verdade. Né? Teve, né, quase ninguém fala muito sobre isso. Teve no passado, sei lá, Blu-ray. Nossa, verdade. Quantas coisas que existiam e sumiram e quantas coisas que existiam e ficaram. Sim. E com certeza vai ficar. Mas o que eu vejo, assim, o que continua é os problemas a serem resolvidos, Sim. que são os processos, as dores de crescimento e as pessoas. E a IA, nesse aspecto
de fato, ela é muito mais exponencial, ela é transformadora, porque para mim, assim como a internet, ela foi uma infraestrutura de coisas, né? Surgiram aplicativos, novos negócios, porque a internet permitiu essa escala não física, né? Ouvimos falar já, né? Airbnb, Sim. maior empresa de aluguel no mundo sem ter um prédio, né? Sim. Uber, uma empresa Uber sem ter um também. carro. Sim. Então ela foi uma infraestrutura de possibilidades. A IA ela é também uma infraestrutura de possibilidades. Esse é o ponto, né? Então, e a gente só está no começo. Sim. Então a IA como tecnologia que resolve o problema já é uma coisa. Agora a IA como habilitadora para novos caminhos de crescimento, para novos negócios, aí é outra coisa. Porque ela é uma infraestrutura, né? Sim. Assim como a internet foi. Então Excelente esse é o meu olhar. comparação. Maravilhoso. Tiago. Infraestrutura não técnica, tá? Então, a infraestrutura é uma estrutura que permite, né, uma evolução que a gente não consegue dimensionar ainda. Com certeza. Tiago, assim, que papo inspirador, com muitos insights, muito aprendizado. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai poder absorver muito conteúdo, muito bom, e vai poder aplicar no seu negócio também. Eu quero novamente te agradecer por você ter aceitado, topado participar aqui, encerrar essa temporada do Vitrine de Valor, que o objetivo é esse mesmo, sabe? A gente compartilhar ali o que a gente já viveu, o que a gente vê que está funcionando, ainda mais com o acesso, né, a tantas empresas diferentes, tantos segmentos diferentes, que aí a gente tenta simplificar isso. Então, a gente conseguiu atingir esse objetivo aqui hoje, e muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Beleza, obrigado, Aline, obrigado, Bárbara, Obrigada, todo o time aí Thiago. que preparou isso, né? Não foi fácil, com certeza, a jornada, certo? Obrigado pela paciência também da agenda, né? A agenda foi meio complicada, mas funcionou, né? Estou feliz aqui também, poder conversar um pouco, sempre é um prazer. Conte comigo aí para os próximos. Combinadíssimo. Parabéns. E é isso, pessoal. Hoje nós estamos encerrando oficialmente a nossa primeira temporada do Vitrine de Valor. E eu quero agradecer a você que acompanhou aí todos esses episódios. Se você deixou para o final, para a gente finalizar a temporada, para maratonar tudo, você prepare a caneta e o papel, porque tem muita coisa boa para você aí absorver, desde estratégias de CEOs que vieram aqui sobre tecnologia, diretores de tecnologia, diretores de operação, sobre redes sociais, marketing, atendimento, CS. Então tem tudo o que você precisa nessa jornada que nós acabamos de trazer aqui para você no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, a vocês que participaram aqui também, junto aqui como convidado. Bah, muito obrigado por topar esse projeto, foi sensacional. Leandro Ferrari, nosso cameraman, que vocês não viram aqui, mas está fazendo... Faz sinais. E está fazendo todos esses episódios acontecerem, a todas as empresas do grupo, da Icatec, Lecom, que abraçaram essa ideia. Então, assim, eu tenho muita gratidão, muitos agradecimentos a todos vocês. E é isso, um sentimento, assim, de gratidão, dever cumprido. A gente finaliza essa temporada e continue ligado aqui no nosso canal, nas redes sociais das empresas do nosso grupo, porque tem muita novidade vindo por aí para ajudar você a empreender melhor, a escalar o seu negócio, a melhorar seus atendimentos, processos. Esse é só o começo e eu te vejo por aí. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!